Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui com vocês para eu, professora Lívia Duarte, compartilhar com vocês um pouquinho do panorama do Evangelho de Lucas, certo? Vamos lá fazer um panorama abrangente do capítulo 1 até o capítulo 24. Mas antes gostaria de introduzir alguns temas, alguns enfoques rapidamente, que são importantes para este nosso novo estudo, certo? Bom, aqui Lucas, ele representa o relato mais completo da vida de Cristo, ok? Enquanto boa parte do Evangelho de Mateus foi organizada em tópicos e marcos, provavelmente por critério geográfico, o relato de Lucas, ele é primordialmente cronológico. Então ele enfatiza bastante a humanidade de Cristo como filho do homem. Claro que de forma alguma ele exclui a sua divindade, ou seja, Jesus é o homem perfeito, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Então Lucas apresenta Jesus como o verdadeiro Deus-homem e destaca então fortemente o ministério e a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Tanto é que nós veremos isto como uma característica, uma distinção, né? Uma distinção muito clara dentre os outros evangelhos, a atuação do Espírito Santo de maneira mais enfática aqui no Evangelho de Lucas. Bom, a gente sabe que Lucas ele era gentil, ou seja, ele não era judeu, provavelmente ele era grego e provavelmente ele era companheiro de Paulo. E por isso ele também escreveu o livro histórico do Novo Testamento denominado de Atos. Nós também teremos o panorama deste livro aqui no canal, tá bom? Bom, mas focando aqui no Evangelho de Lucas, a gente sabe que Lucas seria o volume 1, o Evangelho seria o volume 1 e Atos seria o volume 2. Então, esse compilado de livro representa praticamente 20% de todo o conteúdo do Novo Testamento, ou seja, é bastante coisa, né? É mais quantidade de conteúdo escrito do que produzido por qualquer outro autor. Então, Lucas, ele realmente escreveu bastante. Bem, o que nós podemos aqui agora enfocar a partir do nosso panorama? Nós precisamos então ter o conhecimento prévio de que quase 50% do conteúdo de Lucas é único ao seu relato, ou seja, a maior parte desse conteúdo encontra-se do capítulo 9, 51 até o 19, 27, com grande ênfase sobre ensino, discipulado e parábolas de Jesus. Então, a gente viu no panorama de Mateus que o enfoque de Mateus é apresentar Cristo como rei. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito destinado aos leitores judaicos do mundo antigo. Marcos foi destinado aos romanos. E Lucas foi escrito pensando justamente nesses leitores gregos do mundo antigo. Tá bom, gente? Então, esse é uma pequena introdução antes de nós começarmos o nosso panorama. Bem, vamos agora ao que interessa, né? Vamos aqui ao nosso panorama. Então, como nós sabemos, Lucas apresenta Jesus como filho do homem sem pecado. Provavelmente foi escrito do ano 65 a 68 depois de Cristo. E o tema principal do Evangelho de Lucas está do capítulo 19, verso 10, que diz assim: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Do capítulo 1 ao 19, nós vemos que Jesus busca o perdido. E do 19 ao 24, Jesus salva o perdido. Bem, nós temos aqui a introdução na primeira parte. Essa introdução ela vai do capítulo 1, certo? Verso 1, até o capítulo 4, verso 13. Então, nós temos aí uma introdução e o advento de Cristo, ou seja, a espera pela chegada dele, né? Como foi que ele veio? A questão profética que envolve tudo isso. Então, vamos lá. Do capítulo 1, então, propriamente dito, verso 1 até verso 4, nós temos aqui o prólogo, ou seja, a fonte e o propósito do livro, em que
Lucas se dirige a uma pessoa e essa pessoa era Teófilo. Então, esse texto escrito, ele remete a esse Teófilo, né? Teófilo, por curiosidade, significa amigo de Deus. Deus, filo, amizade. Então, Teófilo, amigo de Deus. Não sabemos realmente se era Teófilo ou se era um termo destinado a uma igreja ou aqueles que são amigos de Deus, né? Uma maneira de identificar pessoas aí, igrejas, né? Bem, nós temos do capítulo 1, verso 5 até o 2, 52, o nascimento e o progresso de João Batista e Jesus. Temos também a mensagem de João Batista, que vai do capítulo 3 ao 3:20, a mensagem e o ministério de João Batista. E aqui nós temos, desta primeira parte, o versículo-chave, que está baseado no capítulo 2, verso 1, que diz assim: é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, Lucas enfatiza bastante a questão do nascimento virginal de Jesus, para mostrar que, como homem perfeito, Jesus não nasceu de alguém pecador como José, mas ele de fato foi gerado do Espírito Santo. Bem, do verso 4, do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 9, verso 50, nós temos aqui então o ministério como Messias, ou seja, o ministério de Jesus como Messias, né? Então, do 4:14 até o 4:30, a gente tem o ministério messiânico, ou seja, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e anunciado com aquele verso que diz: hoje se cumpriu a Escritura. Então Jesus é ungido, é o escolhido de Deus. Ele é o verdadeiro Messias. A autoridade dele vai ser demonstrada, então, do verso 31 do capítulo 4 até o 6:11. Né? A autoridade dele demonstrada, autoridade messiânica. E aí os discípulos, então, dentro desse ministério, são chamados, certo? Que compreende os versos 12 até o 49. E aí nós temos aí a chamada dos discípulos para o ministério, certo? Do capítulo 7, verso 1 até o 9:17, nós vamos ter aqui o ministério de Jesus na prática. Então, a prática ministerial de Jesus, suprindo as necessidades das pessoas, suprindo as necessidades das pessoas. E nós temos também, do capítulo 9, verso 18 até o 9:50, a missão do ministério de Jesus declarada. Ou seja, qual é a missão? O filho do homem deve o quê? Morrer. Essa é a missão de Cristo. Bom, já vimos aqui a primeira parte do Evangelho de Lucas, que vai até o capítulo 4. Do verso 14 do 4 até o 9, nós temos a segunda parte, que é o ministério como Messias, o ministério messiânico. Temos aqui, então, um contraste, né?
Chegando aqui no capítulo 9, verso 50, nós vimos Jesus sendo aceito pelo povo, Jesus fazendo muitos milagres, expulsando o demônio, curando doença, acalmando o mar, purificando o leproso, cura de paralítico, perdão de pecados, chamado os discípulos para segui-lo, chamado dos pecadores para arrependimento, estabelecimento de sua autoridade sobre o sábado, o ensino da verdade de Deus, a ressurreição dos mortos, enfim, muitas coisas. Mas nós vemos agora, então, a partir desta terceira parte do Evangelho de Lucas, a rejeição dos judeus e recepção pelos gentios, né? Nós temos aqui, então, essa rejeição que compreende dos versos 51 até o capítulo 11, verso 54. Ou seja, ele foi rejeitado pelos judeus. E aí, a ênfase, né, do ministério de Jesus, do ministério de ensino em reação a essa rejeição, essa hipocrisia, aos pecados que os líderes religiosos estavam cometendo, né, como hipocrisia, avareza, indiferença. Jesus chamou o arrependimento, pregou o reino, declarou o amor de Deus, anunciou a salvação, serviu, declarou, esclareceu sobre a questão do inferno, profetizou, orou, falou em relação ao dinheiro, tratou sobre discipulado. Então, diversas lições aí compostas a partir do verso 1 do 12 ao 19, 27. E ele também vai tratar sobre a ovelha perdida, a moeda perdida, são as parábolas, o filho perdido e o pai amoroso, no capítulo 15, certo? Bem, chegamos aqui então à terceira parte e nós encerramos a terceira parte, ou seja, vimos a primeira, a segunda e a terceira, a introdução, o anseio pela vinda de Cristo, o seu ministério como Messias, a segunda parte, a terceira parte, ou seja, ele começa a ser rejeitado pelos judeus, e agora a quarta parte, que é a ênfase está sobre a salvação do perdido, né? A autoridade do Filho do Homem desafiada e condenada pelos judeus, né? Então Jesus salva o perdido. Então aqui é a realização da missão. Então nós temos aí do 19 ao 28 ao 22, 62 a autoridade do Filho do Homem é o que? Desafiada e condenada pelos judeus. Temos também aqui a traição, né? Do capítulo 2, 63 ao 23, 25. Jesus é traído. Em seguida, ele vai ser o que? Crucificado, 23, 26 até o 23, 56, 56. Então, ele é crucificado. Ele é crucificado. E aí nós temos, então, o seu sepultamento também. Bom, a partir do capítulo 24, 13 até o 24, 43, nós temos o que? A 24, 12, desculpa. A realidade do que? Da vitória. A vitória do Filho do Homem sobre a morte. A vitória do Filho do Homem sobre os homens e sobre a morte. E do 24
até o 13, do 24:13 ao 24:43, nós temos então a grande comissão do Filho do Homem ressurreto, a promessa do Espírito Santo, o arrependimento que então deve ser proclamado em seu nome. Que deve ser proclamado em seu nome. E por último, nós temos então a ascensão, que vai do 24:50 ao 24:53. A ascensão do Filho do Homem. Bem, queridos, podemos então resumir aí o livro de Lucas, né, a sua ênfase em duas partes. A primeira, a manifestação do Espírito Santo e milagres através de Jesus. E podemos também perceber uma grande ênfase nas duas últimas partes, nos seus ensinamentos e missão. Certo? Então, queridos, Deus abençoe, muito obrigada, curta e compartilhe aí o nosso canal, espero ter ajudado e esclarecido de alguma forma através desse pequeno panorama, simples panorama do livro do Evangelho de Lucas. Um abraço!